Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o Pagador de Promessas do Dias Gomes, que é um daqueles textos literários que fincaram raízes na nossa cultura, né? E isso sobretudo não tanto por conta do texto em si, mas por conta das mídias que vieram a partir do texto. E quando eu estou me referindo a essas mídias, eu estou falando lá tanto do filme quanto da minissérie. Evidentemente que eu sugiro que você entre em contato com esse texto aqui nessas três instâncias, tanto o texto escrito quanto ele filmado e televisionado. Enfim, não deve ser muito difícil de encontrar tanto a minissérie quanto o filme na internet, então se você encontrar, não hesite em assisti-los. Muito bem, esse daqui é um texto, se não me engano, de 1961. E justamente por conta disso, durante a leitura e durante as discussões que eu fiz em sala de aula após a leitura do texto, uma coisa que me chamou bastante atenção foi como que esse texto aqui ele conseguiu ser quase profético quando a gente pensa que alguns dos tópicos aqui que o Dias Gomes trabalha aqui no texto, de certo modo, seriam potencializados quando a gente pensa lá no período ditatorial que viria alguns anos depois da publicação deste livro. Mas enfim, trata-se então de uma releitura. Eu li esse livro pela primeira vez na escola e depois eu sempre fui relendo, porque é um texto que eu sempre gostei bastante. As primeiras leituras eu lembro que eu achava um texto muito mais engraçado do que eu achei hoje em dia, mas ainda assim há aqui em alguns momentos alguns laivos humorísticos, mas enfim. A história com a qual a gente vai entrar em contato aqui é uma história bem simples, se a gente for pensar na trama mesmo. O personagem central aqui da peça se chama Zé, se chama não, ele é conhecido como Zé do Burro, e isso porque o melhor amigo e o amigo mais inseparável que esse sujeito tem é um burro, ele tem um burro de estimação. Só que o que acontece? Durante uma tempestade, um raio acaba atingindo ali aquele burro que fica ali entre a vida e a morte, e justamente por conta disso o Zé fica totalmente desesperado. Então, como ele mora em uma cidade muito pequena no interior do país, aquela coisa toda, muito pobre, etc., na cidade dele ele pensa consigo próprio: bom, quem é ali a responsável, né, pelos raios, esse tipo de coisa? Santa Bárbara. Só que na cidade onde ele mora não tem uma igreja de Santa Bárbara. Então o que ele faz? Ele vai a um terreiro de candomblé e chegando lá ele faz uma promessa para Nhançã. Nhançã, dentro do sincretismo religioso que se estabeleceu aqui no Brasil, digamos, Santa Bárbara é a equivalente de Nhançã, só que na igreja católica. Mas enfim, o Zé do Burro então vai e faz uma promessa para Nhançã, né? Que é a seguinte: se o burro sobrevivesse, ele faria uma cruz em tamanho natural e levaria essa cruz até a igreja de Santa Bárbara mais próxima, em peregrinação. Então ele colocaria a cruz nas costas e sairia andando pela estrada para poder levar essa cruz para a igreja. E mais do que isso, ele também promete que se o burro melhorar, ele vai doar ali uma parte de suas terras ou coisa parecida. O que, de certo modo, pensando sobretudo nessa ideia dele doar uma parte do sítio que ele tem, que já não é muita grande coisa, mas ainda assim ele faz essa promessa, tamanho é o amor que ele tem por esse burro. Mas enfim, toda essa ideia dele doar as terras dele vai evocar, de certo modo, toda uma discussão sobre a reforma agrária que só vai complicar e comprometer ainda mais a situação aqui, né, do nosso personagem principal quando ele estiver lá no local mesmo onde vai acontecer aqui a peça. Mas enfim, então só por essa pequena introdução nós já temos três dados importantes e que vão ser determinantes para o andamento aqui dessa peça. Assim, quando eu estou falando de reforma agrária, basta que você se lembre lá que esse era um dos assuntos do momento, um pouco antes, né, de acontecer o golpe militar em 64. Enfim, inclusive essa talvez tenha sido uma das razões pelas quais o golpe aconteceu, mas tá. Então veja que era o assunto da época falar da questão da reforma agrária, e isso vai aparecer em alguns momentos aqui. Mas enfim, como eu falei para vocês então, a partir dessa pequena introdução, nós já temos três pontos que vão ser bem importantes. Primeiro ponto: na cabeça do Zé não existe uma separação entre o que é a Igreja Católica e o que é
o terreiro. Para ele, tanto faz você ir em um quanto você ir em outro. Sendo assim, Santa Bárbara e Inhansã são uma coisa só. Não é que uma representa a outra, as duas são a mesma coisa. Isso é uma coisa muito importante para o andamento da peça. Outra coisa que é muito importante aqui para o andamento dessa peça também é a ideia de que para o Zé do Burro não existe uma separação entre o que é o animal e o que é o humano, o que é o homem. Isso porque ele faz tudo o que ele faz para ajudar o único amigo que ele tem, que é um burro. E talvez o terceiro e mais importante ponto desses três que eu elenquei aqui seja o fato de que, ao carregar essa cruz até a igreja, o Zé do Burro vai performatizar, para usar lá um termo da Judith Butler, né, coitada? Mas enfim, ele vai performatizar um ato que lhe é totalmente vetado. Porque ao colocar uma cruz nas costas e sair andando pelas estradas do Brasil, ele está refazendo a Via Crucis, né, que é lá o caminho que Jesus fez lá com a cruz nas costas, esse tipo de coisa. Só que Cristo salvou a humanidade e o Zé do Burro está salvando um burro. Então veja que, e veja, ele não está salvando qualquer animal, ele não está salvando um gato, um cachorro ou coisa parecida. Não, ele está salvando um burro que é um animal totalmente impróprio, digamos, para servir ali de animal de estimação. E é justamente esse animal que o Zé do Burro vai... por esse animal que esse sujeito vai interceder. Então veja que há aqui uma questão alegórica nesse texto, que é uma coisa muito interessante quando você para pensar na função, por exemplo, dessa cruz. Tanto é assim que, a partir do momento em que o burro melhora, o que o Zé do Burro faz, ele coloca essa cruz nas costas e vai andando mesmo até chegar lá em uma igreja de Santa Bárbara. Então veja que a cruz, ela não representa mais o Cristo dentro dessa história. Ela representa o burro, porque se antes o burro era essa figura inseparável do Zé, a partir do momento em que ele pega essa cruz, a cruz é que passa a fazer parte ali de sua personalidade. Tanto é assim que ele não vai se separar da cruz em momento algum aqui dessa peça. Mas tá, esses três pontos então, como eu falei para vocês, essa ideia de que a Igreja Católica e o terreiro são a mesma coisa, a ideia de que o burro e o ser humano é a mesma coisa, e essa performance que ele faz, que de certo modo vai reconstruir a ideia da Via Crucis, esses três pontos então é que vão gerar as grandes complicações, os grandes problemas aqui para o Zé do Burro. Isso porque há uma separação entre as religiões e essa separação ela é determinada pela religião dominante, digamos assim. Então não é simplesmente, não é tão fácil assim você fazer uma promessa no terreiro e cumpri-la na igreja, porque a igreja, enquanto religião que é a dominante no nosso país, ela vai vetar essa ação do Zé do Burro. Esses três pontos apresentam também uma complicação aqui para o nosso personagem principal, porque ele vai se encaminhar para uma sociedade em que é impensável que um homem seja amigo de um burro, e daí você tem toda uma discussão aqui que é sobre essa ingenuidade do Zé do Burro. Essa ingenuidade, mas ainda assim uma ingenuidade determinada. Então ele se encaminha para uma sociedade, né, quando ele vai lá para a cidade onde tem a igreja de Santa Bárbara, ele se encaminha para um meio social onde não há espaço para ingenuidade, e isso é algo também muito importante aqui para o resto da peça. E principalmente, esses três pontos eles oferecem uma problemática aqui para o nosso personagem central, porque o ato de Cristo só engrandece o próprio Cristo. Então, uma outra pessoa não pode, de maneira nenhuma, agir como Cristo agiu. E isso é uma coisa muito curiosa quando a gente pensa nos evangelhos. Porque, afinal de contas, fazendo isso, ela vai estar profanando a grandiosidade dos atos cristãos, esse tipo de coisa. Muito bem, dos atos cristãos não, dos atos de Cristo. Muito bem, justamente por conta disso, então, ao chegar à igreja, o Zé do Burro, ele é impedido de entrar, porque afinal de contas o padre, ao ficar sabendo da história toda, ele fala, não, você não vai entrar aqui, porque afinal de contas, ao você se dirigir ali a um terreiro,
você estava pactuando com elementos satânicos e coisas do tipo. Isso segundo o padre, ok? Mas enfim. A peça então ela vai se desenrolar na praça diante da igreja, onde o Zé e a Rosa, que é a esposa dele, vão entrar em contato ali com as demais personagens, enquanto o Zé faz digamos, fica ali esperando para que o padre possa mudar de ideia e deixá-lo entrar na igreja. Então esses outros personagens que aparecem aqui eventualmente são o dono de um botequim que tem ali nessa praça. E uma coisa muito interessante é que nas direções aqui que o Dias Gomes foi colocando no texto, você tem toda uma distribuição de lugares aqui. Então a igreja vai ficar à direita do palco, o bar vai ficar à esquerda do palco e a praça vai ficar no meio. Então essa divisão entre esquerda como algo elevado e direita como algo mundano, ela vai aparecer inclusive, por exemplo, quando a gente pensa naquela ideia toda da Umbanda, de pessoas de entidades de esquerda e de direita, né? De certo modo isso vai estar simbolizado aqui, representado aqui, mesmo por essa separação feita, indicada aqui pelo Dias Gomes. Mas enfim, você tem então o dono do bar que fica à esquerda do palco, você tem alguns capoeiristas que estão passando por ali, e que vão aqui ter uma participação até que muito curiosa em alguns momentos do texto. Você tem uma senhora que vende acarajé e que chega inclusive, quando ela fica sabendo ali da situação do Zé do Burro, ela chega inclusive a dizer para ele que ele deveria ir a um terreiro, porque afinal de contas a peça ela se passa no dia 4 de dezembro, que é o dia de Iansã e de Santa Bárbara. Então está tendo festa no terreiro de Iansã e o Zé do Burro ele é meio que convidado. Ele fala assim, olha, já que não deixam você entrar na igreja, se eu fosse você eu iria até o terreiro, porque Iansã é nossa mãe, então ela vai entender muito bem essa sua dificuldade. Mas o Zé do Burro acredita que uma vez que ele prometeu que levaria a cruz até a igreja, é até a igreja que ele deveria levar a cruz. Mas enfim, então você tem os capoeiristas, você tem essa dona do acarajé, você tem o dono do bar, e você tem alguns personagens também que são muito mais capitalistas, digamos, do que esses que eu comentei aqui pra vocês. Ainda que o dono do bar também vai tentar se aproveitar do Zé em alguns momentos. Você tem, por exemplo, um malandro que é o... Ai, como é o nome dele? É Bonitão? Não é Bonitão. É, o Bonitão. Você tem um Bonitão que é um grande malandro e que vai ver nessa situação toda do Zé uma oportunidade de ficar com a mulher do Zé, que é a Rosa, e também de ficar bem com a polícia, porque esse sujeito ele vai ter um papel muito importante aqui para o desenrolar dos fatos que acontecem nessa peça. Esse Bonitão, enquanto um bom malandro, ele é uma pessoa má, porque eu não sei o porquê na nossa literatura cria-se essa ilusão de que o malandro é uma pessoa boazinha, não sei o que. Não, o malandro é aquela pessoa aproveitadora, então eu não vejo nisso nada de bom. Mas enfim. Então você tem esse malandro que vai ali ser um grande traidor, digamos, em vários momentos aqui do texto, isso fica claro. Um traidor não, mas um aproveitador. Sempre que ele vê uma oportunidade, ele vai aproveitar essa oportunidade, mesmo que isso faça mal para as outras pessoas. Você tem ali um sujeito que faz versos e que vê nessa situação toda vivida pelo Zé uma oportunidade de fazer dinheiro com aquilo tudo, de fazer dinheiro com a sua literatura. E você tem por fim ali, talvez, evidentemente, você tem mais personagens, mas para mim as mais curiosas são essas que eu comentei. E você tem também um repórter, que é um repórter de um jornal local ali, e que vê nessa história toda sobre esse sujeito que carregou a cruz, uma oportunidade de conseguir uma matéria. Então, e ele faz disso tudo um grande espetáculo. E daí, na figura desse repórter, a gente começa a pensar como que a mídia consegue distorcer a realidade quando a gente pensa nesses grandes fatos que podem ter algum potencial polêmico ou coisa do tipo. E veja como isso permanece até hoje, não é verdade? Então veja que todos esses personagens e alguns outros que vão aparecer aqui também, de uma maneira ou de outra, vão se mostrar como amigos, só que aos poucos o Zé do Burro ele vai começando a perceber
que no fundo, todas aquelas pessoas querem simplesmente se aproveitar, cada um a seu modo, daquela situação toda ali. Seja conseguindo ali dinheiro vendendo mais no bar, seja conseguindo ficar com a mulher do sujeito, seja conseguindo uma matéria que vai lhe dar fama e coisas do tipo, seja inclusive tendo a oportunidade de prender um comunista, como vai ser o caso aqui de alguns do delegado aqui da história, cujo sonho principal é prender comunistas, mas enfim. Então veja que essa história dos comunistas é uma história bem antiga, não é só da época da ditadura militar, mas desde lá do período do Getúlio Vargas essa história já acontecia, mas tudo bem. Então, através do texto, o Dias Gomes ele vai conseguir detectar alguns problemas de base da nossa sociedade, né, na cultura brasileira, e justamente nesse sentido, essa é uma peça extremamente política, e é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de me fixar a partir desse momento. Não vou contar mais nada da história, porque eu acho que esse daqui é uma história bem conhecida, e eu acho que esse é um livro que você deveria ler. Eu não vou ficar aqui contando a historinha para vocês. E dentre esses problemas de base, talvez o principal apresentado aqui pelo Dias Gomes nessa sua obra seja o sincretismo religioso em um país multicultural, como é o caso do Brasil. Não que a visão do autor seja ver no sincretismo algo problemático, mas sim o modo como o sincretismo acontece dentro de uma sociedade como a nossa. Isso porque, na peça, o Dias Gomes ele vai tratar justamente de como que essas diferentes religiões e como que essas diferentes culturas que, de certo modo, dialogam com essas diferentes religiões, convivem, e essa convivência acontece por vezes de maneira totalmente desarmônica dentro do Brasil. Então veja que essa desarmonia que é apontada aqui pelo Dias Gomes, ela se dá justamente porque, apesar da gente ter todo esse discurso de que o Brasil é o país da diferença, o Brasil é o país onde todas as pessoas são aceitas, o Brasil é o país da cordialidade, esse tipo de coisa, o que o Dias Gomes vai mostrar aqui é que a coisa não é bem assim. Essa igualdade entre essas diferentes culturas, ela não existe justamente porque ao longo da nossa história, essas diferentes culturas elas foram associadas a diferentes camadas da nossa sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade que privilegia uma camada em detrimento das outras. E justamente por conta disso é que essa igualdade ela não pode existir, porque essa igualdade ela deveria atingir primeiro o modo como nós tratamos a nossa sociedade como um todo, para que depois a gente pensasse mais nessas questões culturais. Então, a partir desse problema que é enfrentado pelo Zé do Burro, a gente começa a perceber como que essa mistura, como que essa suposta igualdade vai escamotear as grandes diferenças entre essas culturas, as grandes diferenças entre essas diferentes religiões. E a partir do momento em que essas diferenças religiosas aparecem, a partir do momento em que essas diferenças surgem, todo aquele discurso democrático, todo aquele discurso de liberdade, todo aquele discurso de igualdade vai cair por terra, e a gente começa a perceber como que a manutenção da igualdade é uma questão política, e de como que a supressão da manutenção dessa igualdade é uma questão mais política ainda, quando a gente pensa no desenrolar aqui dos eventos dessa peça aqui, e de como que esse desenrolar dos eventos dessa peça, de certo modo, como eu falei para vocês no início desse vídeo, vão adiantar muita coisa do que viria numa realidade muito mais imediata, quando a gente pensa no golpe de 64, ou que reverbera até hoje quando a gente pensa em toda essa questão política que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil. Mas enfim, essa questão da manutenção da igualdade social é uma questão política dentro aqui desse texto, porque diz respeito a uma equiparação entre as diferentes classes sociais nos espaços públicos. E já que se trata aqui da equiparação entre as classes,
A manutenção da igualdade, ela vai dissolver totalmente toda aquela ordem social que foi historicamente estabelecida aqui no Brasil e que remonta lá todo o processo de colonização pelo qual nós passamos, enfim. Então veja que para além de um texto que ele pode ser tido aqui como um texto totalmente bobinho, com uma história totalmente superficial, você tem aqui algumas discussões que são válidas até hoje em dia, mas enfim, e evidentemente, né, essa dissolução aqui, como eu falei para vocês, que está essa dissolução entre dessa hierarquia social que está por trás dessa ideia de que você oferece condições iguais para pessoas de diferentes classes da sociedade, essa dissolução da ordem social previamente estabelecida lá desde do processo de colonização, ela vai gerar um desconforto para aquelas pessoas que pertencem às classes sociais mais altas e não querem de maneira nenhuma dividir o mesmo status com aqueles das pessoas que pertencem às classes sociais mais baixas. Então você começa a pensar, então é por isso que a pessoa não quer que o pobre ande de avião, porque o aeroporto está parecendo a rodoviária. Vocês lembram dessa história? Ou então, o filho da minha empregada está frequentando a universidade, onde é que já se viu uma coisa dessa? Vocês se lembram dessa história? Eu quero que fulano saia porque eu preciso ir para a Disney de novo o ano que vem. Vocês se lembram dessa história? Mas enfim, todas essas questões que a gente vê hoje em dia, pois é, tudo isso de certo modo está muito bem relacionado aqui àquilo que o Dias Gomes vai apontar para a gente e que vai apontar como sendo algo característico desse sincretismo religioso que ele vai, do qual ele vai tratar aqui nesse seu livro. Pensando então, como eu estava falando para vocês, nessa ideia de como que esse sincretismo religioso ajuda no processo de aproximação entre essas classes sociais diferentes, a gente começa a entender por que em alguns momentos aqui desse texto, algumas das personagens vão dizer: essa história de promessa é tudo invenção. Na verdade, esse sujeito ele é um agitador político. Essa ideia do Zé enquanto um agitador político, porque ele promove esse sincretismo religioso, se dá quando a gente pensa, por exemplo, na história do candomblé, porque o candomblé ele era a religião das pessoas que chegaram como escravas no Brasil. Todo o movimento sincrético que foi estabelecido ao longo da história, todas aquelas equivalências encontradas entre os orixás africanos e os santos católicos, tudo isso foi traçado por pessoas que pertenciam, dentro da organização social estabelecida no Brasil, a uma classe subalterna. Todas essas equivalências foram traçadas por pessoas que estavam abaixo dos portugueses, por pessoas que eram escravizadas. Então, dizer que não existe uma diferença entre Inhansã e Santa Bárbara é dizer que a cultura de cima é igual à cultura de baixo, ou que a cultura de cima deveria ser igual à cultura de baixo. Então, o grande problema apresentado pelos Dias Gomes aqui nessa peça não é o fato do Zé do Burro ter ido a um terreiro de candomblé para fazer a sua promessa, mas sim o fato de que, ao longo da história, o candomblé foi associado aos pobres. Então, quando uma pessoa vai e perverte essa ordem, quando uma pessoa vai e diz que o de cima e o de baixo são iguais, ele está agindo politicamente. E daí você tem, por um lado, a igreja enquanto esse aparelho que vai tentar manter a ordem social, e por outro lado, você tem o Estado, quando a gente pensa aqui no caso da polícia, enquanto essa força repressiva que vai garantir a manutenção dessa ordem social através do impedimento da luta de classes. E eu estou falando aqui de luta de classes porque quando o Zé vai e faz essa aproximação entre candomblé e o catolicismo, ele poderia incitar outras pessoas a questionar algumas ordens que são previamente estabelecidas e sobre as quais ninguém pensa. Então, esses dois aparelhos ideológicos, para falar lá como o Althusser, esses dois aparelhos ideológicos que são a igreja e o Estado, representado ali pela polícia, eles vão se unir para garantir que se mantenha uma relação hierárquica entre as classes. E é justamente por conta de tudo isso que ao longo da peça
O Zé é visto como um pecador pelo padre. O Zé é visto como um louco pelas pessoas que estão ali no mesmo nível que ele. O Zé é visto como um agitador político quando a gente pensa no repórter. O Zé é visto como um comunista quando a gente pensa nessa força policial. E daí você tem que se lembrar que, como eu falei aqui nesse vídeo, o sonho do delegado é prender comunistas, enfim. Então, tudo isso porque esse personagem chega e desorganiza toda a estrutura social daquele lugar. E ele faz isso porque ele quer entrar em uma igreja, porque ele quer entrar em um lugar público. Então veja que a partir do momento em que me é vetado o direito de entrar em um lugar público, nós temos um problema. A partir do momento em que eu chego em um lugar para exercer a minha profissão e sou mal recebido, e sou recebido com pauladas, e sou recebido com pessoas ateando fogo em bonecas, falando que as bonecas me representam, nós temos um problema muito grave quando a gente pensa nisso tudo. A partir do momento em que eu escrevo alguns textos, chego em um lugar, em uma ala mais militante do lugar ali, enfim, passa a me perseguir, como aconteceu há alguns anos lá com a Ioani Sanches, nós temos um problema muito grave, não é verdade? Então, o que o Zé do Burro representa aqui é toda essa ideia dessa pessoa que vai despertar esse sentimento da luta de classe. E ele faz isso dentro da peça do Dias Gomes aqui, quando a gente pensa em toda essa ideia do que ele faz quando ele estabelece essa relação de igualdade entre Yansan e Santa Bárbara. Enfim, eu não vou falar mais nada, porque esse vídeo já deve ter ficado gigantesco, mas eu sugiro fortemente a leitura deste livro aqui, tanto por conta dessas questões políticas, mas também por outras questões que eu acabei não tocando, como por exemplo quando a gente pensa naquela ideia do homem cordial, aparece aqui também. Quando a gente pensa na própria ideia do sincretismo religioso, isso vai aparecer aqui também. Quando a gente pensa na relação do Zé com a Rosa, isso vai aparecer aqui também. Quando a gente pensa na questão da representação da mulher, isso vai aparecer aqui também. Enfim, várias são as possibilidades de leitura deste texto e é justamente por isso que eu indico fortemente. Eu vou deixar, se eu encontrar, lá embaixo o link para 2 artigos que falam tanto da questão mais marxista presente aqui nesse texto, porque afinal de contas o Dias Gomes era um escritor de esquerda, e também vou deixar um link para um texto sobre a questão do sincretismo religioso, como aparece aqui, para que você, enfim, caso você se interesse, você possa ler um pouco mais sobre essas duas questões. Certo? É isso então, fica aqui a dica de mais este livro muito bom. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.